Jesus. Aleluia. Graça e paz, igreja. Pela manhã a gente liberou uma palavra e eu tenho certeza que o Senhor quer falar conosco novamente. E Deus, Ele costuma falar comigo em lugares inusitados. Eu estava tomando banho hoje e Deus começou a falar comigo, e falando sobre essa questão da adoração que nós falamos pela manhã. E a Bíblia fala que certo dia Jesus ele estava em Betânia e chega uma mulher e quebra um vaso de alabastro, um perfume, um unguento sobre a cabeça dele. E Judas vira para ele e fala: Senhor, ela está desperdiçando. Nós poderíamos pegar tudo isso aqui, vender e dar aos pobres. E Jesus repreende ele e fala assim: os pobres sempre estarão com vocês, mas ela está me preparando para a minha morte. E o nome dela será lembrado. Quando esse evangelho for pregado, o nome dela será lembrado por essa atitude de adoradora, extravagante. Aquela mulher, ela estava fazendo aquilo porque a Bíblia fala que aquela mulher tinha muitos demônios na vida dela, e o Senhor libertou ela. E a Bíblia diz que quem muito é perdoado, muito ama. Sabe, eu não sei você, mas eu tenho muitos motivos para adorar o Senhor, porque eu sei a vida que eu vivi, eu sei quem eu era. Então eu preciso adorar a Deus, porque o que Ele fez na minha vida, ninguém poderia ter feito. E é esse tipo de adoração que Deus quer de nós. Sabe, eu queria falar um pouquinho sobre adoração nessa noite. Quando Deus Ele criou o homem, na verdade a Bíblia fala que Deus criou todas as coisas falando. Ele disse: haja luz e houve luz, haja firmamento e houve firmamento. Mas quando Ele foi formar o homem, Ele fez questão de colocar as mãos no homem. Ele fez questão de modelar o homem. E a Bíblia diz que Ele formou o homem à sua imagem e semelhança, e colocou no jardim. Qual foi o objetivo, ou qual foi o propósito que Deus cria o homem? 2 propósitos. O primeiro propósito: se relacionar com o homem. Ele falou: eu vou criar alguém para compartilhar tudo que eu criei, tudo que eu fiz com esse homem. Eu quero me relacionar, porque a Bíblia diz que todos os dias, no final do dia, Deus descia no jardim para conversar com Adão, para perguntar para Adão como que ele estava, para perguntar para Adão qual o nome que ele tinha dado para aquele bicho do pescoço grande. Que nome você deu para ele? Aquele ali eu coloquei o nome de girafa. Sabe, Deus Ele queria se relacionar com o homem, mas também Deus criou o homem e colocou no jardim para que ele adorasse a Deus. Esse era o objetivo de Deus criar o homem: relacionamento e adoração. Eu posso ouvir um amém? Esse era o propósito de Deus para o homem. E a Bíblia diz que Adão adorava a Deus. Como que Adão adorava a Deus? Adão adorava a Deus de várias formas, mas uma delas era com a sua própria vida. Enquanto o homem comia da árvore da vida, sabe o que estava acontecendo? Ele estava adorando a Deus. O propósito de Deus sempre foi e sempre será que você adore a Ele com a sua vida. Muitas vezes nós achamos que Deus está preocupado com o nosso dinheiro. Não, Deus está preocupado com a sua vida. É se você adora ou não. É se você adora de várias formas a Deus. Então Deus Ele coloca ali Adão no jardim, e quando Adão peca, o que ele perde? Ele perde o relacionamento com Deus. Ele se afasta de Deus, ele se esconde, ele tem medo. A Bíblia fala isso. E aí
ele perde também a adoração. E eu creio, irmãos, que Deus ele tem trazido para nós aqui, para a igreja do Senhor, alguns fundamentos que foram perdidos. E quais fundamentos são esses, pastor? Adoração. Nós perdemos muitas vezes o que é adorar, ou nós deixamos de adorar aquele que deve ser adorado. Então nós vemos que o homem, ele foi criado para adorar. Então agora a questão não é se eu adoro ou não, a questão é quem eu adoro, ou o que eu estou adorando. Sabe, quando você olha assim, nós aqui, como o pastor falou, nós aqui nós não ministramos, nós não ficamos fazendo apelo para você dar oferta, para você dar dízimo, não. Por quê? Porque isso tem que partir do teu coração. Mas eu quero te falar, todos aqui dão o dízimo, todos aqui ofertam. Ah, pastor, como assim? Não, irmão, você vai ofertar, você vai dar o seu dízimo, ou você dá para Deus, ou você está dando para outra causa. Mas você está dando o seu dízimo, você está dando a sua oferta. Então a questão já não é mais se eu adoro ou não, não é mais se eu oferto ou não, não é mais se eu dizimo ou não, é para quem que eu estou dando, para quem eu estou fazendo. Então o homem, por quê, pastor? Porque o homem, ele foi criado para adorar. Você foi criado para adorar. Você tem a necessidade de adorar. Alguma coisa ou alguém você adora, irmão. Não tem jeito. E aí nós vemos que a igreja, ela tem perdido esse fundamento da adoração a Deus. Tem sido roubado esse fundamento. Sabe? E aí eu quero te falar que a igreja que vai tocar a cidade é uma igreja que entendeu que ela precisa adorar o Senhor. Essa é a igreja. Não é a igreja que você está indo, mas é a igreja que você está sendo. Se nós formos uma igreja que adora o Senhor, que coloca o Senhor em primeiro lugar, eu quero te falar, isso vai acontecer naturalmente. Nós vamos tocar pessoas. Nós vamos ser instrumento de edificação na vida de muita gente. Mas é preciso voltar a esse fundamento. E quando Moisés, ele está tirando o povo lá do Egito, a Bíblia fala que Moisés está indo pelo deserto, e Deus chama Moisés para subir no monte, para receber os mandamentos de Deus. Na verdade, Deus queria que o povo subisse, que o povo tivesse relacionamento com Ele. Nunca foi o desejo de Deus falar somente com uma pessoa para que ela transmitisse algo. Esse não é o padrão de Deus. O padrão de Deus é se relacionar com todos. Mas por causa da falta de entendimento dessa verdade do povo, então Deus fala para Moisés: Moisés, sobe a mim, que eu quero falar com você. E Moisés sobe. E a Bíblia diz que quando Moisés está lá, ele se demora por alguns dias, e aí o povo já começa a ficar aflito. Por quê, irmão? Porque o povo tinha necessidade de adorar. E aí o povo vira para Arão, que era irmão de Moisés, e fala assim: Arão, Moisés acho que não vai voltar não, Arão. Acho que Moisés morreu, Arão. Dá-nos um Deus para que nós possamos adorar. O povo não pediu um bezerro de ouro. O povo pediu um Deus. E aí Arão vai e pede para aquele povo trazer aquilo que eles tivessem de ouro. E eles derreteram aquilo e fizeram o quê? Um bezerro de ouro. E eles começaram a adorar esse bezerro de ouro. Sabe, irmão, o que eu estou querendo transmitir para você nessa noite? É que durante a nossa caminhada, nós vamos levantando bezerros de ouro na nossa vida. Nós vamos criando deuses, para que nós possamos adorar.
sabe? E aí quando Moisés vê aquela cena, Moisés fica indignado. Moisés fala: como pode esse povo adorar um bezerro de ouro? Mas por quê? Porque o povo tinha necessidade de adorar alguma coisa. Então eles pedem para estabelecer um Deus para eles adorarem. Sabe, irmão, eu quero te perguntar uma coisa nessa noite. Quantos bezerros de ouro você construiu na sua caminhada até aqui? Quantos bezerros de ouro nós temos construído, irmão? Pastor, o que é o bezerro de ouro? O bezerro de ouro é tudo aquilo que nós adoramos no lugar de Deus. Tudo que você adora no lugar de Deus é um bezerro de ouro. Sabe? Então, nós vamos caminhando e nós vamos criando esses bezerros de ouro. Sabe? E aí, nós muitas vezes vemos pessoas criticando. E às vezes nós mesmos criticamos nossos irmãos católicos, né? Porque você fala assim: nossa, eles adoram imagem. Eles adoram uma imagem que não fala, que não ouve. Mas aí eu quero te falar uma coisa, irmão. Eles adoram isso porque eles não têm revelação, eles não têm entendimento do que eles estão fazendo. Mas nós muitas vezes temos o entendimento que nós temos que adorar a Deus, e nós adoramos os bezerros de ouro. Quantos adoram um carro? Quantos adoram uma casa? Quantos adoram um ministério? Quantos adoram um líder? Irmão, nós vivemos num tempo, numa geração onde parece que a palavra de um homem vale mais do que a palavra de Deus. E aí eu quero te falar, não é esse o padrão de Deus. Deus não quer que você fique ouvindo homens, Deus quer que você ouça Ele. E se esse homem for usado por Deus, aí você pode ouvir. Mas eu quero te falar, muitas vezes nós estamos idolatrando coisas e pessoas. Ao invés de adorar a Deus, nós estamos adorando essas coisas. Sabe, tem gente que adora o dinheiro, irmão. Você conhece gente que adora o dinheiro? Acho que não, é? Isso aí só acontece lá na França, lá aqueles lados de lá, né? Tem gente que adora o dinheiro. Sabe por que Jesus vira para os discípulos, para Pedro, e fala assim: Pedro, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Porque no dinheiro daquela época, sabe o que tinha estampado lá? A cara de César. Porque César adorava o dinheiro. E aí eu quero te perguntar, o que você tem adorado? Para onde está direcionada a sua adoração? Sabe por que muitas vezes, muitas vezes Deus aperta pessoas nessa área financeira? Porque muitas vezes você adora o dinheiro. Você acha que o dinheiro é a coisa mais importante que você tem. E aí Deus começa a apertar você nisso. Porque enquanto você não entregar isso, né, a gente costuma dizer que a última coisa que converte na gente é o bolso. E eu não vou fazer a oferta de novo, fica tranquilo, tá? Mas eu quero te falar, nós precisamos mudar a nossa adoração, precisamos voltar à essência da nossa adoração, amém? Quantos estão entendendo essa palavra? Então, nós vamos criando alguns deuses, alguns bezerros de ouro, sabe? Tem pessoas que elas estabeleceram alguns bezerros, alguns deuses, sabe, que não são coisas, mas são pessoas. Tem relacionamento, irmão, que Deus já está falando para você faz tempo, para você sair fora disso, porque isso está atrapalhando você de adorar a Deus, está impedindo você de adorar a Deus, mas você insiste em continuar com esse relacionamento. É o seu bezerro de ouro. Que nessa noite o Senhor vai fazer você sacrificar esse bezerro aqui. Nessa noite o Senhor vai fazer você quebrar esse bezerro aqui. Porque se nós queremos ser uma igreja que toca a cidade, nós precisamos destruir todo bezerro que tem na nossa vida. Eu posso ouvir um amém? Então, nós vemos aqui que muitas vezes nós estamos criando esses deuses. Eu brinco que, eu falei isso de manhã, lá em casa, a gente tem alguns princípios lá que a gente não abre mão. Aliás,
todos os princípios a gente não abre mão lá em casa. Mas teve um dia que eu sou mais maleável, mas minha esposa, ela pega firme. E aí, eu lembro que um dia o meu filho de 15 anos, ele está aí, ó, por aí na mídia, trabalhando na mídia. Vai ouvir isso aí. Ele chegou e ele fez uma pegadinha com a mãe dele. Falou inventou um negócio lá e tal. E aí ela virou para ele e falou assim: Felipe, você está mentindo, Felipe. Ele: não, mãe, você está mentindo, Felipe. E ela virou para ele e falou assim: quem é o seu Deus? Porque o pai da mentira é o diabo. Quem é o seu Deus? E agora, qualquer coisa que acontece assim fora do normal, lá em casa a gente fala: quem é o seu Deus? E aí eu quero te perguntar: quem é o seu Deus, irmão? Por quê? Porque você vai ver que você se torna parecido com tudo aquilo que você adora. Se você adora Deus, você vai ficar parecido com Ele. E aí eu queria que você olhasse nos olhos azuis do seu irmão e falar para ele assim: com quem você está parecido, irmão? Não precisa responder, mas pergunta. Com quem você se parece? Sabe, porque você fica parecido com tudo aquilo que você adora. Então, nós vemos que o papel do diabo é roubar a nossa adoração. Abre lá a sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 4, verso 8. Mateus capítulo 4, versículo 8. Olha lá. Aqui, irmãos, só para a gente entender, aqui a Bíblia diz que o Espírito Santo leva Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E a primeira coisa que o diabo faz é tentar tocar na identidade de Jesus. Quantos lembram aqui? Que ele falou assim: se você é o Filho de Deus, então transforma essas pedras em pães e sacia a tua fome. E a Bíblia diz que Jesus responde para ele: está escrito. Você percebe, irmão, que Jesus ele responde através da palavra? Não é daquilo que ele acha, não é daquilo que ele achava. Ele diz: está escrito. E ele vira e fala assim: está escrito. Que o diabo primeiro confronta ele, falando: está escrito que você pode dar ordem aos seus anjos, porque o diabo também conhece a palavra, irmão. Você acha que ele não conhece? Então ele fala isso: está escrito que você pode dar ordem aos seus anjos, eles vão te amparar, para que você não tropece em nenhuma pedra. Mas aí Jesus vira e fala assim: mas também está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Em outras palavras, você não vai tocar na minha identidade. Eu sou filho. Você é filho, irmão. Você é filho. Fala para o irmão que está do seu lado: você é filho, querido. Não deixa ninguém tocar na sua identidade. Não deixa ninguém falar o contrário disso. Ah, mas se você é filho, por que você está passando por isso? Por que isso está acontecendo com você? Irmão, isso não muda a minha filiação. Eu continuo sendo filho. Mas aí, o diabo não conseguiu tocar na identidade de Jesus. Agora ele vai tentar tocar onde? Olha lá. Novamente, transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me... Olha lá. O diabo querendo roubar agora a adoração que é de Deus. Você está entendendo, irmão? Muitas vezes o diabo tentou tocar na sua identidade, mas ele não conseguiu. Agora ele vem e tenta tocar na sua adoração a Deus. Ele quer que você não adore a Deus. Sabe, quando Moisés estava tirando o povo lá do Egito, estava tentando libertar o povo, então Faraó virava para ele e falava assim: ó, você quer adorar a Deus, Moisés? Você quer adorar? Pode ir, mas não vai muito longe.
Pode ir, mas deixa as crianças, Moisés. Pode ir, mas deixa os gados, deixa essas coisas aí, Moisés. O diabo sempre querendo impedir com que toda a casa adorasse a Deus. Mas eu queria que você levantasse sua mão direita assim, fala assim: Senhor, eu declaro que eu e a minha casa vamos render toda adoração ao Senhor. Nós não vamos negociar com o diabo, em nome de Jesus. Você crê nisso, irmão? Toma posse disso. Não negocie. Não permita com que o diabo venha falar para você: não deixa, ó. Sabe por que ele vai querer impedir com que alguém da sua casa não adore a Deus? Você fala assim: mas eu adoro. Mas se meu filho não está adorando, então é todo. Moisés vira para ele e fala assim: não vai ficar uma unha nesse lugar. Não vai ficar uma unha sem adorar a Deus. Todo mundo vai adorar a Deus. Todo mundo na minha casa vai adorar a Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você tem que crer nisso, irmão. Você tem que crer nisso. Então, Jesus, ele vira e fala assim, o diabo fala assim: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Ele estava falando o quê? Só dá uma curvadinha assim, ó. Não precisa fazer muito. Sabe, irmão? E muitas vezes o diabo consegue dobrar a gente. O diabo consegue roubar a nossa adoração. Sabe? E nós precisamos nos indignar. Nós precisamos ser possuídos de uma santa indignação. Eu não vou permitir que o diabo roube a minha adoração a Deus. Eu não vou permitir. Eu não vou permitir que as circunstâncias roubem a minha adoração a Deus. Eu não vou permitir que situações que estão ao meu redor, como o pastor tem falado, os dias são difíceis, mas em tempos difíceis nós vamos adorar o Senhor. Em tempos de crise nós vamos adorar o Senhor. Sabe por quê? Porque a tua adoração, ela tem poder. Amém? Então, passa aí para mim. Então, Jesus disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Só ao Senhor adorarás. Irmão, nós precisamos nos manter firme nisso. Nós não podemos adorar outra coisa, outra pessoa a não ser o Senhor. Toda adoração tem que ser para Ele. Sabe, vocês lembram que domingo o pastor Wagner falou que Deus falou com ele a respeito da festa das crianças? Eu estava falando isso de manhã. Deus falou comigo sobre o que Deus tinha falado com ele. Porque o pastor Wagner falou assim, Deus falou para mim que aquela festa das crianças, elas iam desfrutar. Mas a festa não era para as crianças, era para Jesus. Por que que Deus falou isso? As crianças são importantes? São, muito importantes. Mas corre o risco, irmão, de muitas vezes a gente adorar mais as crianças do que a Deus. E é isso que não pode acontecer. Deus tem que ser o primeiro na nossa vida. Busque ao Senhor em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Sabe, então, nós não podemos adorar mais alguma coisa do que a Deus, irmão. Sabe quantas vezes a gente tem adorado o nosso ministério, a nossa posição, irmão? Para com isso. Quando Jairo, ele se apresenta diante de Jesus, porque a filha dele estava quase morrendo, Jairo se lança aos pés de Jesus. Jairo se coloca numa posição de adorador. Por quê? Porque quando Jesus chega, nada mais importa, irmão. Ele esqueceu até que ele era um principal dos sacerdotes lá, dos escribas, dos fariseus. Ele esqueceu de tudo. Porque quando Jesus chega, a adoração tem que ser para Ele, irmão. Oh, Deus. Então, nós vemos que o diabo, ele tenta roubar a sua adoração. E aí, eu não sei se você sabe, mas o diabo, ele é um anjo. Ele é um anjo caído. Ele é um anjo fora do lugar. Então, tudo que está fora do lugar se torna um demônio.
Um anjo fora do lugar é um demônio. Então, mas o diabo, antes dele cair, ele não se chamava diabo, era Lúcifer o nome dele. Anjo de luz. E esse anjo de luz, a Bíblia diz que ele era muito bonito. Parecia, acho que com o Nelsinho assim, ó, bonitão. Então, ele é um anjo de luz. Mas Lúcifer, ele não tinha só essas qualidades. Ele era o ministro da adoração a Deus. Ele era o responsável por fazer aqueles anjos adorarem o Senhor. Então, Lúcifer, ele sabia do poder que a adoração tinha. Quando ele cai, então ele caiu por quê? Porque ele queria adoração para ele. Irmão, cuidado quando você quer adoração para você, porque esse foi o lugar de Lúcifer. Não queira roubar a adoração que é para Deus, para você. Não permita. E quantos de nós muitas vezes colocamos pessoas num patamar que às vezes está até acima de Deus. E o diabo muitas vezes ele vai trabalhar para que isso aconteça, para que você adore mais as pessoas do que a Deus, para que você adore mais o seu líder do que a Deus. Irmão, nós temos que honrar os nossos líderes, nós temos que amar os nossos líderes, mas nós temos que adorar a Deus. Amém? Você está entendendo? Então, Lúcifer, sabendo disso, por que ele queria roubar a adoração? Ele queria roubar a adoração porque ele sabia que a adoração tinha poder para quebrar cadeias. Ele sabia. Ele sabe que quando você adora, irmão, ele não consegue tocar você. E ainda quando você adora num momento difícil, ainda mais. Sabe, irmão, então, eu fico pensando, né? Quando Paulo e Silas, a Bíblia diz que eles estavam indo adorar a Deus. Eles estavam indo fazer o quê? Adorar a Deus. E aí a Bíblia diz que eles foram presos. Eles foram chicoteados, eles foram espancados, eles foram amarrados, e eles estão lá naquele cárcere, presos. E aí, Paulo vira para Silas e fala assim: Silas, o que a gente estava indo fazer mesmo? A gente estava indo adorar. Então, o que vai nos impedir de adorar? Vamos adorar então. Eu fico pensando no Silas. Eu falo assim, pastor Alex, que camarada que eu resolvi andar junto. Nós estamos aqui tudo estrupiado. Nós estamos aqui nessa luta aqui, e ele fala que a gente tem que adorar. E o Silas falou: mas eu não tenho nada para fazer mesmo, vamos adorar então, nós dois aqui. Vamos começar a cantar, vamos começar a adorar a Deus, vamos começar a declarar o quanto Ele é bom. E a Bíblia diz que por volta da meia-noite eles começaram a adorar e a orar ao Senhor. Na dificuldade, na luta, na angústia, eles começaram a adorar o Senhor. O que você faz no momento difícil, irmão? Qual é a sua atitude no momento difícil? Porque ninguém conhece ninguém no dia de festa. Porque no dia de festa você está arrumadinho, irmão. Não é? No dia de festa você está maquiada. Você conhece quando acorda de manhã, né? Aí seu marido sabe quem você é. Aí você é aquela lá, bonitona, né? Então, mas é nos dias difíceis, é nos momentos difíceis que a gente tem que dar a resposta certa. É nesse momento que Deus espera a sua adoração. Não é no momento que está tudo bem. Não é nessa hora. Nessa hora também. Mas é nos momentos difíceis. E aí eu fico pensando, qual era a música? Se fosse hoje, qual era a música que a gente ia cantar, que eles iam cantar ali? Qual era a música, né? Eu falei de manhã, né? Que eu não sou cantor, irmão. Mas eu vou te falar uma coisa. Quando eu descobri
que Deus não gosta do meu canto, Ele gosta de mim, então eu vou cantar. Porque Ele não está preocupado se eu canto bem ou canto mal. Ele me ama. Acabou. Ah, mas você canta mal pra caramba. Canto. Mas o pastor Wagner fala que tem um filtro aqui e eu estou tranquilo então. Então vai chegar lá e vai chegar bonito para ele. Mas aí eu fico pensando em Paulo e Silas. Que música que eles iam cantar ali, né, naquele momento? Vamos lá, vamos cantar essa música aí. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Aleluia, aleluia. É isso, irmão. Paulo e Silas começaram a adorar. Paulo e Silas começaram a declarar que ainda que a figueira não florescesse, ainda que não houvesse fruto na vide, que o produto da oliveira minta, ainda que não haja gado nos currais, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Por quê? Porque eu sei que o meu Redentor vive e por certo Ele se levantará. Não importa o que você está passando, não importa. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia, glória a Deus. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Se eu fosse você, eu adorava, irmão. Sabe por quê? Se eu fosse você, eu adorava. Sabe por quê? Porque cadeias estão sendo quebradas agora. Cadeias estão sendo quebradas. Pessoas estão sendo curadas. Agora. Não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia, aleluia. Senta mais um pouquinho, irmão. Aleluia. Oh, Deus. Eu lembro. Sabe por que nós temos que adorar, irmão? Porque adoração quebra cadeias. Quando Paulo e Silas começaram a orar e a adorar a Deus, sabe o que aconteceu? As cadeias começaram a se abrir, irmão. As cadeias começaram a ser quebradas. Sabe, enquanto nós estávamos aqui adorando, Deus foi falando comigo, eu estou quebrando cadeias na vida de pessoas hoje. Agora, eu estou curando pessoas por causa da adoração. Por causa da adoração. Só adore. Sabe, há 3 meses mais ou menos atrás, a minha filha estava ganhando a Sofia. E quando minha esposa saiu da sala de parto, que ela estava com ela lá,
E aí eu perguntei para ela assim, eu estava lá no hospital, lá na recepção, e eu perguntei para ela assim, e aí, e a Sofia? Aí eu vi que o olho dela estava cheio de lágrima. Aí eu peguei e falei, e a Sofia? Ela falou, a Sofia está bem, mas a Júlia está tendo uma hemorragia de grau 3. E o médico falou que ela pode morrer. Irmãos, só quem passa que sabe. Naquele momento, eu fiquei sem chão, eu não sabia o que fazer, porque a gente quer ter o controle de tudo, não é verdade, irmão? E a gente que cuida de pessoas, a gente que toca a vida de pessoas, eu queria entrar lá e tocar na vida dela, e orar por ela, e declarar a cura sobre ela, mas eu não podia, porque ninguém podia entrar lá. E aí eu virei para minha esposa e falei assim, fique em paz. Mas eu não estava em paz. E eu fui para o banheiro daquele hospital, e eu falei para o Senhor assim, Senhor, por que isso está acontecendo? Senhor, por que eu não posso fazer nada? Eu estou me sentindo inútil nesse momento. Quantas pessoas eu orei e elas foram curadas, e agora eu estou perdendo a minha filha, eu não posso nem orar por ela. E aí, eu falei, Deus, eu não sei o que fazer. E aí Deus falou para mim assim, quando você não souber o que fazer, adore. E eu dobrei o meu joelho aqui, naquele banheiro de hospital, e eu comecei a adorar o Senhor. E comecei a declarar o quanto Ele era bom, quantas maravilhas Ele tinha feito na minha vida. Eu falei para Ele, o Senhor é quem me deu ela. Ela não é minha, ela é tua. Então cuida dela, Senhor. Eu te adoro, Senhor. Eu sempre vou te adorar. Toda a minha vida vai ser do Senhor. E aí eu comecei a adorar o Senhor ali naquele momento. E eu lembrei desse cântico agora, por isso que eu pedi para os irmãos cantarem. E eu comecei a ministrar o Senhor ali dentro daquele hospital. E passou um tempo, os médicos vieram falar e falou assim, ó, foi muito grave o que aconteceu com a sua filha. Eu falo para minha esposa, mas ela vai ficar bem. E hoje ela está aqui. Hoje ela está aqui, minha netinha está ali, ó, com a avó coruja. Mas por que eu estou falando isso para você? Porque quando você não souber o que fazer, irmão, adore. Adore. É isso que Deus espera de nós, que nós adoremos Ele. Porque é tudo sobre Ele, Ele vai fazer. Nós não somos nada, irmão. Nós somos só um instrumento nas mãos de Deus, mas quando você começa a adorar, irmão, as coisas, o céu se abre. O céu se abre. Olha a importância. E o diabo sabia disso. Por isso que ele queria roubar a adoração. E a outra coisa, por que ele queria roubar? Porque você se torna parecido com tudo aquilo que você adora. Então ele sabia que se ele conseguisse roubar a adoração de Jesus, Jesus ia perder a imagem de Deus. Ele ia deixar de ser parecido com Deus. Sabe por que muitas vezes nós não nos parecemos com Deus nas nossas atitudes? Porque nós não temos adorado a Ele. Porque quanto mais você adora a Deus, mais parecido com Ele você fica. Sabe, quanto mais você adora. Por quê? Pastor, como que você pode falar isso? Porque a Bíblia diz isso, que as coisas de Deus é pela fé. E aí, quando você crê, Jesus falou assim, se você crê, você fará as obras que eu fiz e fará ainda maiores. Olha lá, quando você adora a Deus, então a sua fé aumenta. Quando você adora a Deus, as coisas começam a avançar na sua vida. Então é preciso entender isso e não permitir com que o diabo roube a nossa adoração. Amém? Então a adoração fala de prioridade. Sabe, como que o diabo rouba a nossa adoração? Da mesma forma que fez com Adão e Eva, irmão. O diabo ele vem oferecendo coisas que aparentemente são boas. O diabo nunca vai oferecer algo para você que parece ruim. Sabe, então ele vai falar para você, ó, por que você não usa a droga para você dar uma relaxada? Você está com tanto problema, cara.
Fuma um baseado lá, ó, que você vai ficar relax. Você vai ver como é bom para você. Sabe? Então ele começa a oferecer. Vai lá, ó, entra lá naquele site pornográfico, você vai ver como vai ser bom para você. Então o diabo ele vem oferecendo coisas que parecem boas. Mas a Bíblia diz que há caminhos que para os olhos dos homens são boas, mas o fim deles é fim de morte, irmão. Então nós precisamos entender que muitas vezes o diabo está vindo com pratos para a nossa vida, pratos que parecem bons, e aí nós vemos lá um Adão e Eva lá no jardim, andando por aquele jardim, e de repente vê uma árvore lá, que Deus falou para ele não tocar, para ele não chegar nem perto, mas a árvore lá começou a, sei lá, irmão, eu fico pensando que aquela árvore, ela começou a brilhar lá, e dava uma piscadinha para eles, e falava, ó, sabe por quê? A Bíblia diz que era uma árvore boa aos olhos, desejosa. Irmão, o diabo sempre vai vir te oferecendo coisas dessa forma, boas, relacionamentos que às vezes parecem bons, mas está travando você de adorar a Deus, impedindo você de adorar a Deus. E aí Deus fala para você, quebra isso, irmão, sai disso. Sabe quantas vezes nós perdemos a adoração a Deus por causa de pessoas? Eu estava falando isso de manhã. Irmãos, nessa caminhada que a gente tem, cuidando de pessoas, pastoreando, irmão, nós nos ferimos tanto. Quem é que foi ferido algum dia no ministério? Nós fomos feridos. Mas eu fico pensando, por que a gente foi ferido? Um dia eu perguntei para Deus, eu falei, Senhor, por que nós temos que sofrer tanto assim no ministério? Por que a gente tem que lidar com pessoas, e pastor é mais ainda, né? Pastor, a gente às vezes, né, cuida das pessoas, ama, investe, e muitas vezes a gente recebe o quê? Ingratidão, abandono. Irmão. E aí a gente vai ficando frustrado com essas coisas. E eu cheguei nesse lugar, aonde eu fiquei frustrado com as pessoas. E aí eu falei para Deus, por que eu estou passando por isso? E Deus falou para mim, sabe qual é o problema? O erro foi seu, você inverteu os valores. Por quê? Porque pessoas a gente serve, e Deus a gente adora. Mas nós começamos a adorar pessoas e servir a Deus. Nós começamos a colocar as pessoas como prioridade. E eu não estou dizendo que você não é importante, irmão. Mas se tiver que escolher entre você e Deus, eu vou escolher Deus agora. Porque eu escolhi as pessoas e eu me frustrei. Então você está entendendo? Nós vamos amar, nós vamos cuidar, mas primeiro Deus. Primeiro o meu Senhor. Sabe, por isso que ele falou lá no livro de Mateus, se eu não me engano, que aquele que não deixar casa, que não deixar família, pai, irmão, mãe, por amor de mim, não é digno de mim. Você está entendendo, irmão? A prioridade tem que ser Ele. Adoração é isso, adoração é prioridade, adoração é dar o melhor para Ele. Vocês lembram de Caim e Abel? A Bíblia diz que Caim levou uma oferta ao Senhor. Uma oferta simbolizava o quê? Uma adoração, uma forma de adoração. Por isso que a gente fala para você oferta, irmão, porque a sua oferta também é uma forma de adorar. E aí Caim vai e leva uma oferta ali que não é que não era boa, era boa a oferta. Mas a oferta de Caim, ela não vinha com uma essência de adoração. A oferta de Caim, ele deu aquilo que sobrou. Sabe, irmão, quantas vezes nós estamos fazendo isso? Nós estamos dando aquilo que sobra para Deus. Sabe, nós vivemos, corremos o nosso dia inteiro. E aí quando você chega em casa, ainda, né, quando você
é mulher e trabalha fora ainda, aí você ainda vai arrumar a casa, você vai fazer um monte de coisa, e aí você fala assim, quando eu for dormir, aí eu vou falar com Deus, eu vou adorar a Deus. E aí você começa, fala, Senhor, obrigado. Irmão, você dá o resto para Deus. Você está dando aquilo que sobra para Deus. E aí você vem falar que você é adorador? Aí você vem falar que você é um adorador? Irmão, você tem que dar prioridade para o Senhor. É como eu falei de manhã. Aí a mulher, nós vamos ter a vigília aqui, poderosa dos homens, amém, homens? Quem é homem aí? Quem é homem aí? A primeira do Brasil, né? Da América Latina. Então, nós vamos ter uma vigília aqui dos homens. Só vem quem é homem. Só vem quem é macho. Quem tem coragem. Mas, aí a mulher, né? Aí você vai conversar com a mulher. Aí ela fala assim, ah, pastor, meu marido, ele está trabalhando muito. Ele acorda muito cedo. Então ele não vai poder vir na vigília. Ah, irmãs, ele não pode vir na vigília? Ah, porque ele acorda cedo. Muito bom. Aí o chefe dele pede para ele trabalhar todos os dias da semana, 2 períodos. E aí a irmã fala assim, ah, mas você sabe, né, pastor? Tem que pagar as contas, o Júnior come pra caramba. Não é o Juninho, não. É, Júnior. Então eu tenho que trabalhar. O meu marido tem que trabalhar. Quer dizer, para trabalhar ele pode, mas para servir a Deus, para ficar aqui 4 horinhas, 6, 10, sei lá, mas ele não pode? Você está entendendo, irmão? Você está entendendo como nós estamos perdendo a essência da adoração? Qualquer coisa rouba a nossa adoração a Deus, irmão. Qualquer coisa é uma desculpa para você não adorar a Deus. Irmão, nós começamos a negociar, você já percebeu? Ah, se não estiver chovendo, né? Aí eu vou. Né? Irmão, quando você converteu, você ia debaixo de chuva. Irmão, eu lembro quando eu me converti, a igreja aonde eu me converti era 20 minutos da minha casa. E eu não tinha carro. E eu tinha minha filha pequena. Irmão, eu pegava a minha filha no colo, e nós com um guarda-chuva gigante, e a gente ia, irmão. E não era só no domingo, era todo dia. E eu nunca vi a minha esposa reclamar. Pelo contrário, irmão, o dia que a gente não ia, eu ficava uma sensação de que, acho que eu pequei. Eu não fui para a igreja hoje. Sabe, ficava aquele vazio, irmão. A gente ficava em casa, às vezes, um olhando para a cara do outro, assim. O que nós vamos fazer? Nós podíamos ir para a igreja, né? Sabe, irmão, por quê? Porque é isso, irmão, nós não podemos trocar. Deus precisa ser prioridade na sua vida. Se nós queremos tocar pessoas, Deus precisa ser a prioridade. Se você quer ter autoridade, irmão, você vai ter que passar tempo com Ele, irmão. Não tem jeito. Não tem jeito de você querer construir alguma coisa verdadeira se você não tiver um tempo com o Senhor de adoração, construindo isso. Amém? Então, nós vemos Caim, ele vai e leva essa oferta para Deus, e Deus fala para ele, Caim, faz de novo, Caim. Irmão, Deus não estava falando que Caim não poderia fazer uma oferta boa. Ele disse para ele, ó, o problema da sua oferta é que ela não tem adoração, Caim. Ela não é algo do coração. Você está entendendo, irmão? Porque Deus, Ele não quer, Ele quer o teu coração. A preocupação de Deus é o teu coração. Aonde está o teu coração? Porque aonde tiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Está entendendo, irmão? Então, mas Abel não, Abel trouxe uma oferta a Deus que era carregada de adoração. Você pode trazer R$1 milhão aqui de oferta, e Deus não aceitar a tua oferta
como uma oferta de adoração. E pode vir uma irmãzinha aposentada e trazer R$10 aqui, e Deus receber ela como uma adoração. Porque não tem a ver com valor, irmão. Tem a ver com o coração. Tem a ver com quem você quer adorar. Quem você quer adorar? Quem você está adorando nesses dias? Então, nós vemos que Deus, Ele não quer o nosso dinheiro, Ele não quer nada disso, Ele quer a sua adoração. Sua adoração tem que ser para Ele. Abre lá em João, no capítulo 4, verso 23. E existe um tipo de adoração que é uma adoração verdadeira. Olha lá, volta no 21 para mim, por favor. Olha lá, vamos ver desde o 21. Aqui, ó, Jesus está conversando com aquela mulher e ele diz assim: disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, mas nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Aí ele fala assim: mas a hora vem, e é agora. E é agora. Fala assim: e é agora. A hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Você está vendo, irmão? Então, o nosso pastor Wagner, ele sempre fala o seguinte, que se tem um verdadeiro, também tem um falso. Então, quem é esse falso adorador que Jesus está falando aqui? Jesus não está falando isso para te acusar de nada, irmão. Jesus só está falando isso porque para você identificar que muitas vezes você acha que você adora, mas você não está adorando, pelo menos não a Deus. Então, Jesus aqui, e muitas vezes isso vai acontecer, muitas vezes Deus vai ofender a sua mente, para que você possa ser curado no seu coração. Talvez Deus está falando algo para você agora, que você está... Nossa, o pastor está falando ali como se eu fosse um falso adorador. Deus está falando para você porque Ele não quer que você continue nessa situação, irmão. Porque Deus não quer mais falsos adoradores. Por que Ele está procurando? Porque está em falta. Está em falta. Então nós precisamos começar a observar qual é a verdadeira adoração. Sabe, você percebe que aqui o debate é um só. O debate aqui é, a mulher pergunta para ele, fala assim: Senhor, uns falam que tem que adorar no monte, outros falam que tem que ser lá em Jerusalém. Aonde que nós adoramos a Deus? E aí Jesus responde para ela: eu quero te falar que nesse tempo, você não vai adorar nem no monte e nem em Jerusalém. Você vai adorar em espírito e em verdade. O que Ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós precisamos adorar a Deus, não com o nosso canto, não nenhum lugar físico. Sabe, porque nós criamos isso. Existe um lugar aonde tem que adorar, e é dessa forma que tem que adorar. E aí eu quero te falar, o que Jesus está falando aqui, é que a nossa adoração nesses dias tem que ser um estilo de vida. Você tem que adorar onde você estiver, irmão. Não dá mais para a gente esperar ter um lugar para a gente poder se reunir para adorar. Se Deus falar para você adorar dentro de um banheiro de hospital, você vai adorar lá. Não dá mais. Você está entendendo? Então, nós precisamos mudar a nossa realidade. Porque Deus, e nós temos ouvido isso domingo após domingo, irmão, está chegando o fim. Jesus está voltando. E daqui a pouco, as coisas não vão melhorar, irmão. Não espere, eu não sou profeta do caos, mas eu quero te falar, não vai melhorar. Vai piorar. O pastor Wagner tem falado isso domingo após domingo. Mas
que nós vamos fazer? Então daqui a pouco não vai ter mais esse prédio aqui para... Não vamos poder. E aí? Vai desviar, irmão? Vai desviar, Marcão, né? Vai desviar? Não vai mais adorar a Deus? Não, irmão. Nós vamos adorar. Nós vamos adorar porque nós não dependemos de um lugar. Não é no monte e não é em Jerusalém. É em espírito e em verdade. É aonde a gente estiver. Sabe, então Deus, Ele quer levantar uma igreja que adora em espírito e em verdade. Deus quer levantar uma igreja que não tem medo. Uma igreja corajosa, que vai entrar nos lugares dessa cidade mais tenebrosos. Sabe por quê, irmão? Porque quando você for um verdadeiro adorador, sabe o que vai acontecer? Você vai mudar ambiente. O negócio vai estar atribulado. Você chegou, a glória de Deus vai chegar naquele lugar. Ah, a pessoa está enferma. Você vai chegar lá. Chegou um adorador. E há um tempo atrás alguém virou para mim e falou assim: pastor, você não toca nada? E ele estava falando do quê? De instrumento, né? Irmão, eu vou falar para você, eu só toco palmas, e muito mal ainda. Campainha também. Mas eu não toco nada, né? E aí eu falei para ele, eu fiquei pensando naquilo que ele me perguntou, e eu falei assim: irmão, eu toco. Aí ele falou: você toca o quê? Eu falei: eu toco o céu, e toco as pessoas também. Então, irmão, muitas vezes nós limitamos, e nós vamos ter um seminário de adoração que vai ser tremendo aqui, dia 28, amém? Vai ser poderoso, irmão. Eu convido você para estar aqui. Vai ser muito bom. Sabe? Mas nós limitamos a adoração a isso aqui, ó. A uma banda, a instrumentos. Sabe, irmão? Não é só isso a adoração. A adoração vai muito além. Você precisa adorar a Deus com a sua vida. Lá no seu trabalho, porque não adianta, irmão, você adorar a Deus aqui, mas quando você chega lá no seu trabalho, lá na sua casa, porque aqui você é um adorador, mas lá na sua casa você é um murmurador, você é um reclamador, sabe? Então, não adianta, irmão, a gente ficar, e por isso que Jesus falou dos verdadeiros adoradores, porque o falso adorador é esse, que adora aqui, mas reclama lá. Que adora aqui, mas a vida dele não reflete aquilo que ele está cantando. Sabe, irmão, nós podemos cantar muito bem o que vivemos muito mal. Nós podemos pregar muito bem aquilo que a gente vive muito mal. E aí, é tempo da gente se arrepender, irmão. É tempo da gente voltar à essência da adoração. É tempo da gente parar de viver de fachada. É tempo da gente parar de sabe, porque... Até falei isso de manhã, vou falar agora também, para não dar preferência para amanhã, né? Mas, às vezes o que acontece, isso não acontece aqui, acontece em outro lugar, mas aqui não, mas o que eu vou falar. Então você vem da sua casa com a sua esposa no carro, e você brigando com a sua esposa e reclamando e falando um monte, e daqui a pouco aí você chega ali no estacionamento, aí vem o obreiro ali, né, o irmão do diaconato, e aí você vê ele encostando no seu carro assim, porque ele vai te direcionar onde você tem que estacionar, e aí você pega: a paz, querido, tudo na bênção, shalom, graça e paz. Aí você está entrando na porta ali, né? O irmão vem receber: querido, que bênção, vida maravilhosa, vamos adorar a Deus agora. E aí você está aqui, e aí começa o louvor, e você está naquela, aleluia, oh glória a Deus, você chora, e você baba, e você, mas aí acabou o culto, você pega a sua esposa, entra no carro, mas você viu lá o pastor, você viu lá, não sei o que, irmão,
Que adorador é você, irmão? Que adorador é você? Sabe, porque não adianta, irmão, você pode esconder de todo mundo, mas de Deus você não esconde. Você está entendendo? Então, nós precisamos chegar nesse lugar de compreender para quem nós temos destinado a nossa adoração. Porque se você é um adorador só no templo, então Jesus falou assim, não vai ser nem no templo, não vai ser nem em Jerusalém, nem no monte. Vai ser um estilo de vida. Eu preciso ter um estilo de vida de adorador. O menino chegou para o pastor e falou assim: pastor, eu posso morar na igreja? Aí o pastor: querido, você quer morar aqui, filho? Ai, quer morar aqui. Falou para a esposa, né? Para a pastora: quer morar aqui, Aí o pastor falou assim: mas por que você quer morar aqui? Pastor, sabe por quê? É porque aqui o meu pai é um santo, pastor. Aqui o meu pai trata todo mundo bem. Aqui até ele trata bem. Mas quando chega lá em casa, ele chuta o cachorro, ele chuta o papagaio, ele amarra o pé da minha mãe na cama. Ele é um ignorante. Ele é um cavalo de chuteira lá. Você está entendendo? Então não adianta, irmão, você aqui ser um adorador, mas lá na sua casa você ser um bruto ignorante, com seus filhos, com a sua esposa. Sabe, irmão, então nós precisamos ter realidade espiritual. Para de viver de fachada, irmão. Se você está com dificuldade para vencer esse tipo de atitude, então vai para Deus e fala: Senhor, eu não estou conseguindo. Pastor, por que você... Aleluia. Por que você está falando isso? Irmão, porque eu era desse jeito. Sério, pastor? É? Irmãos, diante de Deus eu vou falar isso aí. Eu não falei isso de manhã, mas eu vou falar agora. A minha esposa e os meus filhos, a minha filha, meu filho nem tanto, mas a minha filha, no começo da minha conversão, eu era uma pessoa ignorante. Eu era uma pessoa que, ela falava assim: vamos no shopping? Aí eu, vamos, né? E eu ia, mas ia com aquela cara fechada. E aí ela parava na vitrine e falava: você vai comprar alguma coisa? Se não vai, vamos embora. Era assim, cavalo de chuteira. Ela falava isso, que eu era um cavalo de chuteira. E aí, um dia Deus me pegou, irmão. Deus me pegou. E Deus falou para mim assim: o que adianta? Lá na igreja você abraça todo mundo, você fala que todo mundo é bênção, você ora, mas quando você está diante da sua família não tem prazer em sair com você, seus filhos não têm prazer. E eu falei: Senhor, irmão, eu fiquei numa luta tão grande para mudar isso aí. Eu falava, às vezes eu queria ser, eu queria ser ignorante. Eu falava: não posso, eu não posso ser ignorante, eu não posso ser grosso, eu não posso. Mas aí eu entendi uma coisa, que quando você vai diante de Deus com um coração sincero e quebrantado, Ele faz essas coisas na nossa vida. E Deus começou a me mudar. E hoje, irmãos, a minha esposa está ali, que não me deixa mentir, né? E não vai me deixar mesmo. Mas hoje a gente sai junto em família, e às vezes até a minha filha fala assim: pai, você é muito palhaço, pai. Que às vezes eu começo a brincar, às vezes nós estamos no shopping assim, meu filho está andando na frente, eu dou um chute no pé dele assim: ô pai, que isso, pai? Sabe por quê? Mudou, cara. O tratamento com a minha esposa mudou, o tratamento com os meus filhos mudaram. Por quê? Porque eu entendi que eu preciso ser um adorador, mas não um adorador só no templo, só quando eu estou aqui. Eu preciso ser um adorador aonde eu estiver. As pessoas têm que olhar para mim e ver uma realidade em mim. Quantos estão entendendo? Mas isso não é com o seu esforço, isso é com o coração quebrantado e contrito diante de Deus. É você falar: Deus, muda a minha vida. Hoje a minha família tem prazer de sair comigo, eu acho.
Mas, então nós precisamos entender o que é ser um verdadeiro adorador. O que é ser um verdadeiro adorador? Sabe? E eu estou encerrando já, mas eu queria falar de uma mulher chamada Maria, que a Bíblia diz que tinha um lugar que Jesus gostava de ir, que era na casa de Maria, Marta e Lázaro. Era um lugar que ele gostava de ir lá. E aí um dia Jesus chega lá, e a Marta está fazendo o quê? A Marta sendo Marta. Está limpando, está arrumando tudo, está fazendo um cafezinho para Jesus, ela está trabalhando, irmão. E glória a Deus pelas Martas, amém? É como eu falei de manhã. Sábado passado a gente teve a festa das crianças aqui. Quantos estiveram aqui? Oh Deus, foi maravilhosa aquela festa. Irmãos, eu falo diante de Deus, eu parei uma hora ali, eu falei, eu nunca participei de uma festa desse jeito, irmão. Quando eu era criança, eu nunca vi tanto brinquedo, irmão. Se eu fosse criança, eu ia querer ir em todos. Eu, adulto, eu já estava querendo ir. Mas, imagina só, ali toda aquela coisa, né? E criança, você sabe como que é, irmão. Eu vi salsicha, nós montamos as cadeiras aqui, ó. Aí depois nós foi limpar, tinha salsicha para todo lado, irmão. Porque você vai falar para a criança, cuidado com a salsicha. Uf, já era. Não tem como, irmão. Então, aí ficou aquela bagunça santa, né? E aí eu fiquei pensando, né? Eu cheguei bem cedinho e eu fui um dos últimos a ir embora também. Mas eu fiquei pensando assim, quando estava terminando, eu falei assim, quem vai limpar tudo isso? Eu fiquei pensando, cadê as Martas dessa igreja? Eu falei assim, meu Deus, isso aqui vai demorar, eu vou sair daqui meia-noite, porque eu também tinha que me envolver, eu sou uma Marta também, então eu estou lá. E eu falei, vamos sair daqui meia-noite, irmão, sem brincadeira nenhuma. Terminou o evento, meia hora depois, a igreja estava limpa e organizada, não é verdade, pastora? Irmão, glória a Deus pela vida das Martas, que trabalham, que se esforçam, que cuidam de tudo, os detalhes, irmão. Tem irmão aqui precioso, tem irmão aqui que é formidável, irmão. Cuida de cada detalhe, sabe, coisa que você nem... Poxa, já fiz, pastor, já fiz. Então, eu louvo a Deus pela vida da Marta. E será que Jesus é contra o trabalho? Ele falou para Marta, 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 por que você está distraída com tantas coisas, atribulada, quando só uma coisa é necessária, Marta? E Maria escolheu a boa parte. Sabe o que Jesus estava querendo mostrar para Marta? Que ela precisava, antes de trabalhar, ela precisava ter um coração de adoradora. Porque nós podemos trabalhar para o Senhor, nós podemos servir a Deus e não sermos um adorador, sabia? Só trabalhar. E Deus não quer só seu trabalho, Deus quer você. Deus não quer o seu trabalho, Ele quer o seu coração. Por quê? Porque se Ele tiver o teu coração, Ele tem tudo de você. O seu trabalho é consequência de um coração de adorador. E aí, por que Marta ficou indignada? Porque Marta olhou e ela estava limpando, ela estava fazendo um monte de coisa, ela estava trabalhando. E aí ela olha para a irmã, e a irmã está fazendo o quê? Aos pés de Jesus, adorando. Irmão, eu fico pensando, a gente critica a Marta, mas será que se a gente estivesse no lugar dela também nós não ia ficar indignado? Imagina só, você ali limpando, fazendo as coisas, e daqui a pouco você olha do lado, está lá o irmão assim, aleluia, Senhor, oh glória, oh Senhor, Tu é bom, ai, Tua misericórdia dura para sempre e tal. Você fala, irmão, o que você vai falar para ele? Você vai falar para ele, aqui não é o lugar, nem a hora para você fazer isso. Sabe por que Marta ficou indignada? Porque Maria quebrou o protocolo, irmão. Sabe por quê? Porque nós criamos algo que, não, eu só posso adorar na igreja, eu só posso adorar num templo. Irmão, Deus está nos chamando nesses dias
para ser um adorador aonde a gente for. Aonde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, sabe, com os seus amigos, é preciso ser um adorador. Chega desse negócio de achar que ser adorador é só na igreja. Não. Você vai ter que tocar pessoas, você vai ter que chegar em ambientes, e você vai ter que mudar aqueles ambientes. Lembra Davi? A Bíblia fala que Saul, ele de vez em quando ele ficava endemoniado, ele ficava atribulado. E aí quando Saul ficava atribulado, sabe o que ele fazia? Ele falava: cadê aquele menino da harpa lá? Cadê o Davi? Chama ele para ele tocar. E aí Davi chegava com a harpinha dele, e ele começava a tocar a harpa, e daqui a pouco o demônio ia embora, e Saul ficava calminho. Por quê? Porque aonde você chegar, você vai mudar o ambiente. Se você for um verdadeiro adorador, você vai tocar as pessoas, e as pessoas vão ser libertas, por causa daquilo que você carrega, irmão, por causa da unção de Deus que está sobre a sua vida, por causa da adoração, sabe? Então nós precisamos mudar isso. E o que Jesus estava falando para Marta, era que ela poderia trabalhar sim, mas ela não poderia trabalhar antes de adorar, ou trabalhar sem adorar. Irmão, nós não podemos fazer, sabe, eu estava agora à tarde, Deus falou uma coisa para mim, que muitas vezes, nós usamos um argumento, para justificar, a nossa não adoração a Deus, sabia? Então você fala assim: eu estou fazendo a obra de Deus, sabe, irmão, você pode fazer a obra de Deus, ou você pode fazer uma obra para Deus. Sabia disso? Você pode trabalhar para Deus, mas não ser um adorador. Lembra quando Jesus falou assim para aqueles homens? Eles falaram assim: mas em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu curei enfermo, em teu nome. E aí naquele dia ele vai dizer: afasta de mim, eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Irmão, que iniquidade é essa? Os caras estavam curando enfermo, estavam libertando pessoas, e Jesus vira para ele e fala que eles não conheciam eles. Por quê? Porque eles só estavam trabalhando, mas não havia um coração de adorador. Pergunta para o teu irmão: tem um coração de adorador aí, irmão? Tem? Sabe? Então, nós precisamos entender isso. Quando Jesus chega num momento ali com os discípulos, e ele queria revelar algo mais poderoso sobre a vida dos discípulos, ele queria mostrar algo para eles. De vez em quando Deus quer mostrar algo para algumas pessoas, sabia? Algo diferente. E aí Jesus chama Pedro, Tiago e João, que eram os mais próximos dele, e fala: vamos subir ali naquele monte, vamos ali naquele lugar, que eu vou mostrar uma coisa para vocês. E aí Jesus, a Bíblia diz que a roupa de Jesus ficou resplandecente. Jesus se transfigurou ali naquele momento, e eles viram a glória do Pai em Jesus. E de repente aparece quem? Moisés e Elias, os dois profetas do Velho Testamento, as duas testemunhas que vão vir naquele dia. Mas aí Pedro vira para Jesus e fala assim: Senhor, está tão maravilhoso aqui. Eles estavam ali adorando, eles estavam adorando Jesus, e eles estavam ali diante daqueles dois profetas que eles admiravam tanto. E aí Pedro vira para Jesus e fala assim: Senhor, vamos fazer o seguinte, vamos montar 3 igrejas aqui, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Mas monta 3 igrejas. A igreja de Moisés dos 10 mandamentos, a igreja dos 10 mandamentos, a igreja de Elias da coluna de fogo, e a de Jesus, né, era a melhor, né? A de Jesus era a mais
estruturadinha. Jesus seria melhor. E aí ele fala assim: a gente fica aqui só adorando o Senhor. E aí Jesus vira para eles e fala assim: vocês não entenderam nada. Vocês precisam ser verdadeiros adoradores. Sabe por quê? Nós não podemos ficar aqui só adorando. Porque nós vamos descer e tem uma pessoa lá que está endemoniada. Uma pessoa cativa, que precisa reconhecer um verdadeiro adorador para que ela seja liberta. Irmão, nós temos que parar de querer só adorar a Deus aqui na igreja, sem tocar pessoas. A sua adoração tem um propósito. E o propósito não é só você ficar fazendo, ministrando algo aqui. Não, irmão. Nós precisamos descer. Porque existe uma geração cativa que precisa que você revele no público aquilo que você gerou no secreto. Eu posso ouvir um amém? Você está entendendo? Então Deus quer isso de você, irmão. Ele quer que você manifeste aquilo que você está gerando no secreto. Ele quer que as pessoas olhem para você e vejam um verdadeiro adorador. E aí nós vamos parar com esse negócio. Vai lá na minha igreja. Vai lá na minha igreja. Sabe por quê? Não vai precisar mais disso. Porque as pessoas vão falar assim: aonde é a tua igreja? Que eu preciso receber isso aí que você tem, irmão. Eu preciso ser igual a você. Eu preciso, manifestar a glória de Deus como você manifesta. Sabe, esses dias nós estávamos num aniversário de uma irmã, sábado passado, e a gente foi numa pizzaria. E a pizzaria estava lotada, e nós estávamos mais de 20 irmãos ali. E, irmãos, pensa num negócio gostoso, né? A gente reunir com os irmãos e dar risada e toma aquela Coca-Cola gelada, menos o pastor Wagner. O pastor Wagner não pode tomar Coca não. Mas aí você está lá reunido com os irmãos. Aí a gente estava ali e dando risada e brincando e tal, e contando algumas coisas e tal. E do lado tinha uma mesa assim que a torre de chopp era maior do que eu. E os caras bebendo ali, o pessoal bebendo, e eles olhavam para a gente, e na cabeça deles eu acho que eles pensavam assim: como que pode? Esses crentes dão risada sem beber uma cachaçinha, nem uma cervejinha, um chopinho. Eles são alegres desse jeito, ficam gritando Rei da Glória, do nada, né? Mas aí, de repente, nós cantamos parabéns para a irmã, e daqui a pouco eu falei assim: vamos ficar de pé, vamos orar pela vida da nossa irmã aqui, vamos abençoar a vida dela. E eu comecei a orar, nós começamos a orar por ela, e nós começamos a orar por aquele lugar também. E as pessoas começaram a olhar assim, e eu tenho certeza, irmão, que muita gente ali foi tocada. Por quê? Porque nós não nos limitamos só a um ambiente de igreja, não. Porque a igreja é você. Aonde você chegar, a igreja chegou. Quando você tocar, é Deus tocando. Quando você falar, é Deus falando. Amém? Então, nós precisamos sair desse lugar, irmão. E aí foi tremendo, porque a gente vê que pessoas ali precisavam daquela oração ali, naquele momento. Não era só a irmã que estava fazendo aniversário. Então nós precisamos quebrar isso, irmão. Quebrar esse protocolo de achar que nós só podemos ser igreja dentro de um prédio. Não, você tem que ser igreja na sua casa. Você tem que ser igreja no seu grupo de convívio. Você tem que ser igreja lá nos cafés com Jesus. Nós podemos ser igreja em todo lugar. Amém? Mas muitas vezes nós não conseguimos manifestar isso, porque nós levantamos alguns bezerros de ouro. E hoje Deus ele quer fazer com que você entenda e que você destrua esses bezerros de ouro. Coisas que você tem adorado no lugar de Deus na sua vida.
E como o nosso pastor sempre fala, para fazer isso tem que ter coragem, irmão. Para reconhecer que você precisa se tornar ou voltar a ser um verdadeiro adorador, tem que ter coragem. Tem que ser corajoso, tem que ser corajosa. Porque Deus quer fazer isso na nossa vida hoje. A hora vem, e é agora, aonde os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Fica de pé para parecer que está acabando. Eu não sei, irmão. Eu não sei o que tem roubado a adoração de Deus na sua vida. Eu não sei. Mas se Deus me trouxe aqui nessa noite para falar isso, é porque eu sei que tem pessoas aqui que em algum momento da sua caminhada você levantou bezerros de ouro. E Deus quer destruir isso da tua vida. Deus quer fazer isso hoje, irmão. Porque Ele não quer mais que você fique andando sem manifestar aquilo que tem dentro de você. Porque a Bíblia fala que a criação, ela geme, ela clama pela manifestação dos filhos de Deus. Existe uma geração clamando, Bill, para que a gente se manifeste, para que a gente possa mostrar para eles que tem sim como ser um verdadeiro adorador. Tem sim. Tem sim como você tocar pessoas sem muitas vezes abrir até a sua boca. Como a gente vê que tem pessoas que falam com a sua própria vida, ele não precisa abrir a boca. Ele é um adorador. Aonde ele chega, o ambiente muda, irmão. Aonde ele chega, o céu se abre. E é isso que Deus quer fazer nessa noite aqui na sua vida. E eu queria, só você que tem coragem, eu queria que você se lançasse aos pés do Senhor, num ato profético, hoje, falando para Ele: Senhor, me perdoa, Senhor. Me perdoa por ter colocado bezerros de ouro na minha vida, levantado bezerro de ouro. Me perdoa, Senhor, porque eu não tenho sido um verdadeiro adorador. Porque às vezes eu canto algo, mas eu não vivo esse algo. E eu sei que não é fácil viver aquilo que a gente canta. Eu sei. Mas se você for diante de Deus com o coração quebrantado e contrito, você vai conseguir se tornar um verdadeiro adorador. Feche os teus olhos agora. Aí onde você está, feche os teus olhos. Deus está te dando uma nova oportunidade, como fez com Caim. Mas Caim não aproveitou a oportunidade. Ele poderia ter oferecido adoração de forma completa para Deus. Ele poderia ter se tornado um verdadeiro adorador ali naquele momento. Você está tendo essa oportunidade nesse momento, de Deus te levantar onde você vive, na sua casa, na sua família, para ser um verdadeiro adorador. Pai, no nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha. Sim, Deus. Libera o ambiente, irmão. Libera esse ambiente. Comece a adorar Ele. Aí onde você está. Sim, Senhor. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no teu rosto. Fui perdoada logo que
fazer um convite para você. Você que entendeu essa palavra, você que sabe que Deus falou com você, que tem áreas da sua vida que você estabeleceu bezerros de ouro, mas que precisam ser destruídos esses bezerros. Você que entendeu que você pode ser um verdadeiro adorador hoje, eu queria que você saísse do teu lugar, viesse aqui à frente. Eu quero orar por você. Sai do teu lugar, vem aqui receber uma oração. Vem aqui que nós queremos te ajudar nesse processo de quebrar os seus bezerros de ouro que foram levantados. Vem aqui, fala para Ele, fala: eu quero ser um verdadeiro adorador, Senhor. Eu quero ser um verdadeiro adorador, Senhor. Oh. Receba aqui, Senhor. Sim, Deus. Meu perfume, minhas lágrimas que vão sair. Sim, Deus. Basta olhar. Preciso de irmãos aqui, orando por esses irmãos aqui, ó. Vamos orar por eles. Vamos ajudá-los. Sim, Deus. Todos os meus tesouros. Deus, nós oramos por esses amados que estão aqui, prostrados aos teus pés. Nós declaramos que o teu Espírito jorre sobre eles, o poder da adoração, coração contrito e quebrantado, a qual o Senhor não despreza. Ah, Deus, haja esse coração, um coração que atrai a tua glória, que atrai o teu olhar. Ah, Deus, nos sujeitamos completamente ao teu Espírito Santo. Nós te pedimos perdão por levantarmos tantos bezerros em nossas vidas. Perdão por trocarmos a tua glória pela nossa glória. Deus, nós quebramos-nos como um vaso nas tuas mãos. Levanta em nós um senso de adoração, de contrição, de entrega, para que o teu nome seja exaltado e glorificado em nossas vidas. Ah, Espírito, o teu óleo seja derramado sobre as nossas cabeças. Venhamos ter o nosso coração limpo, trocado, transformado e edificado pela tua mão forte. Ah, Jesus, limpa-nos, Deus, limpa-nos e ficaremos mais limpos do que a neve. Nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de sermos aperfeiçoados, de sermos transbordados neste caminhar, Pai. Em nome de Jesus, na autoridade que o Senhor me dá, eu declaro que o Espírito Santo de Deus, Ele sopre sobre o teu coração agora e Ele te dê revelação daquilo que precisa ser trocado, mudado, consertado. E em nome de Jesus, você não tenha resistências mais alguma de estar trocando aquilo que é prioritário por aquilo que não tem salvação. Seu coração seja agora um coração limpo pela glória de Deus, no nome de Jesus. Que não haja outro Deus, não haja outro amor, não haja outra paixão maior do que essa. Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Nós abençoamos o seu coração. Amém. O diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele, quando nós não adoramos a Deus,
Ele investe, né, tudo que Ele tem para que nós possamos o adorar. E agora esta semana tem uma festa chamada Halloween, que é a adoração a Ele. Onde Deus ele está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas quando nós não adoramos em espírito e em verdade, Satanás ele levanta os seus para o adorar. E essa festa, Halloween, é uma festa que veio lá dos Estados Unidos e que ela entrou no Brasil para destruir mentalmente e emocionalmente as nossas crianças, de maneira muito sutil. Crianças que são convidadas pelos professores a se vestir com fantasias e ir em adoração a deuses satânicos. Halloween, eles adoram os mortos, monstros. Esses monstros, esses mortos, são demônios que veio para destruir e matar as nossas crianças. Então, pais, eu te dou um alerta. Se possível, não envie as tuas crianças para a escola essa semana, porque esta semana é totalmente dedicada e consagrada para esses demônios, para esses espíritos de Halloween. Consagre os seus filhos, ore pelos teus filhos, cuide, zele pela mente, pelas emoções e pelo espírito dos seus filhos, para que Satanás não os tenha como reféns. Amém? Amém, pais? Eu quero orar aqui pela vida da Liz. A Liz, ela está com infecção generalizada na UTI, está internada na UTI. Levanta suas mãos. Senhor, nós clamamos agora o teu socorro sobre a vida da Liz. Liz, seja tomada agora pelo Espírito da cura. Jeová Rafá, entre nesta UTI agora e haja uma ordem de comando para que o espírito da morte, de doenças, de travas, de todas as malignidades percam as forças agora. E o Espírito Santo tome todo o corpo da Liz e haja regeneração, cura completa, em nome de Jesus Cristo. E nós dizemos amém, amém, graças a Deus. Graças a Deus, gente. Terça-feira nós teremos oração das mulheres à tarde, às 14 horas. Eu te convido, minha irmã, você que tem aí condições de estar aqui comigo, vem orar comigo e com as pastoras às 14 horas. Nós temos um tempo aqui onde nós jejuamos, nós viemos de casa da segunda à noite, ao horário que a gente vai dormir, até as 14, 16 horas, que é o término, a gente está em jejum, orando. Depois nós trazemos um bolo, ou uma coca, ou um chá, ou um suco, e nós fazemos comunhão ali, entregando o nosso jejum e consagrando a nossa oferta ao Senhor. Amém? À noite nós teremos, às 20 horas, a mesa de compartilhamento da palavra, ali com o pastor João Paulo. Está sendo uma bênção. Você que tem disponibilidade, venha. E na sexta-feira, gente, dá um glória a Deus aí. Não, mas dá um glória a Deus com vigília para homem, gente. Isso é um avivamento. Glória a Deus, glória a Deus. Ô, homem, você quer que a sua mulher fique apaixonada por você? Seja um adorador. A mulher, ela não se impressiona com grandes coisas, não. A mulher, ela se impressiona quando existe um homem assim, ó, que adora, que é temente a Deus. Então, eu creio e eu sei que essa noite, sexta-feira, essa vigília vai ser um transbordar, vai ser sobrenatural. Amém, irmãs? Amém? Graças a Deus pela vida desses homens abençoados. E nós teremos o seminário de adoração, gente, próximo sábado. Dá um glória a Deus aí. Às 15 horas.
Vai ser um tempo muito, muito bom, onde nós estaremos aqui reunidos para adorarmos, para celebrarmos tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E teremos um casamento coletivo, dia 15 de novembro. Olha só, gente, como Deus ele está marcando as nossas famílias, né? Casais que tinham, né, tantos sonhos e que foram engavetados, e Deus agora está realizando, dando poder desses casais passarem aqui pela passarela e terem uma cerimônia muito linda, muito preparada pelo Senhor. Amém? Dia 15 de novembro, a partir das 16 horas, igreja, você está convidada a participar desse momento tão lindo que vai ser o casamento aqui dos nossos irmãos. Amém? Teremos aí já 30 casais, que vai ser um casamento coletivo. Graças a Deus. Eu envio vocês embora na paz do Senhor, guardados debaixo das asas do Espírito, tendo uma semana abençoada, onde tudo que você fizer, onde você colocar as plantas dos seus pés, o seu trabalho, tudo que leva o teu nome é abençoado e guardado, os teus filhos guardados na escola, e tudo que você fizer vai prosperar e vai dar certo. Vai em paz, em nome de Jesus. É nóis.